Olá, minha querida! Tudo bem com você? Ai, Tudo ótimo, melhor agora, recebendo você. Que prazer. Ah, primeira coisa, eu quero lhe perguntar se eu posso te chamar de você. claro, lógico. É porque nós Eu nos não poderia, sentimos. né? Mas eu acho que é uma questão até de gentileza perguntar. É porque nós, baianos, nos sentimos tão próximos de algumas pessoas que representam nossa política, apesar de que hoje a gente não vai falar só de política. A gente vai falar também um pouco da mulher, Olívia Santana, que acaba de ser um ser político. Acabam que eu acho que se transversalizam. Mas eu tenho isso para te dizer, já, muito obrigado, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Você é uma querida, de verdade. Ainda. E o segundo, foi a segunda declaração que eu fiz no seu Instagram, acho que você deve ter lido, mas eu quero fazer aqui em público. Eu nunca, em mais de 30 anos de carreira como artista e como comunicador, eu quis entrevistar um político. É a minha primeira vez. Eu estou estreando, após Oh, 30 anos de carreira. E foi querer. Porque eu acho, Olívia, que quando você entrevista uma pessoa da política, não que eu não acredite em outras pessoas da política, seria uma mentira dizer isso, acredito em alguns, muito poucos, para falar a claro. verdade. Acho até que na Bahia, depois a gente vai falar sobre isso, estamos razoavelmente bem representados, não estou nem insatisfeito. Acho que já a gente falará do cenário caótico geral que a gente está passando. Mas quando você entrevista uma pessoa que é da política, você dá uma assinatura, você meio que assina embaixo. Por mais que você tenha que ser imparcial, eu não sou jornalista, eu sou comunicador, eu sou apresentador e artista, como eu já te falei. Então, você dá uma assinatura. Então, você foi a minha primeira a olhar assim, e empatizar e dizer, eu quero dar a minha assinatura para essa pessoa que eu acho linda. Oh, Então, bem-vinda. obrigada. Muito obrigada. Me sinto honrada aí com esse depoimento seu, porque, Espero. de fato, e eu quero dizer, Antônio, eu quero super agradecer, Leone, por essa sua sensibilidade, essa sua fala, e dizer que nós não podemos perder a crença na política. O que nós temos é que nos conscientizarmos de que é necessário uma mudança na política, mas não é uma mudança de nomes, é uma mudança de projeto, de proposta, de pessoas que inspirem outras pessoas a partir de uma trajetória de vida, não é? Que defendam causas, defendam pautas efetivamente transformadoras. Eu faço política assim, acreditando nisso, que é possível mudar as coisas. Inclusive, eu pensei, eu já olhei no seu Instagram, um stalker do bem, que você é candidata a uma pré-candidata, não é isso? Ah, mas tu veio te visitar? Olha que delícia! Meu fofão, Oh, que olha para fofo. isso. Ele é esporte, Olivia, adora aparecer e Oh, adora coisas gente. tecnológicas. E principalmente pessoas do bem como você, aí, atraindo coisa Pronto. linda. Meu filho, o papai agora Espírito está virtual. trabalhando. Ah, meu gatinho. Até tem dois Fofão. gatos. Obrigado. Aí, tudo isso que você fala, eu fico muito feliz de ouvir, porque eu concordo plenamente, mas eu já queria começar com um quadro que faz parte do nosso programa. A gente dá 1 minuto para o entrevistado. Em 1 minuto, você precisa se definir. Já já a gente vai falar sobre a pré-candidatura. Uau! Em 1 minuto, vou cronometrar aqui, aliás, aqui, quem é Olívia Santana? Uma mulher com a sede enorme de transformação. Uma mulher que não se limita aos muros que são impostos, não é? Por uma estrutura de exclusão. Eu sempre saltei obstáculos. E é por isso que eu estou aqui hoje conversando com você, porque eu olho para o horizonte dessa sociedade e acredito que é possível mudar. Eu me vejo como alguém que pode promover transformações. É assim que eu me defino. Poxa, uma das pessoas que foram mais sintéticas e super arrasou, assim, no quadro. Outra pergunta que faz parte do Zona Zen. Uma micro felicidade recente, inclusive pode ser da vida pessoal, viu?
Lembre que aqui não está só a política hoje, não. Está a mulher fora de tudo. E eu acho que você é assim mesmo. Pelo que eu já Sim, sou assim. Uma Eu não sou um microfelicidade. cargo, tá? Eu sou uma pessoa. E nós todos somos políticos. Nós somos corpos políticos, não é verdade? Alguns estão lá na função, como você. E nós estamos, de alguma maneira, ajudando nisso. Aqueles que têm consciência. Uma microfelicidade recente e uma macrofelicidade de qualquer tempo de sua vida. Nossa! Ah, meu Deus, a micro. Meu Deus, é tanta coisa ruim que tá rolando que eu fico até assim, sem conseguir Mas pensar. na sua vida, duvido que na sua vida. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil do microfelicidade. Aqui, Fonfon veio nos visitar. Foi uma microfelicidade para mim. Eu acho que para você também. Sim. Isso é um exemplo de microfelicidade. Macro, como é em qualquer tempo da nossa vida, pode ser em qualquer época, até de infância. Então, bom, minha macrofelicidade, eu tenho muitas macrofelicidades, assim, que são vitórias, conquistas. Eu acho que ter sido eleita deputada estadual, uma mulher negra, com a trajetória que eu tenho, com o meu povo, sabe? Isso foi uma macrofelicidade. Entrar na Assembleia Legislativa pela porta da frente, furando essa linha de exclusão de pessoas negras nos espaços de poder. E uma microfelicidade foi eu ter aprendido a fazer uma comidinha maravilhosa aqui na quarentena. Comidinha, produção, comidinha. Menina! Qual foi a comidinha? Carneiro divino. E sentei para comer com minha filha. Ela amou, adorou. E eu sempre que queria comer carneiro, eu sempre ou comia com alguém que fizesse para mim, ou em restaurante, mas eu achava que eu não ia nunca conseguir saber fazer. E na quarentena eu aprendi, fiz um carneiro delicioso, com uma microfelicidade. Olha aí, você entendeu plenamente. Eu vou te contar minha receita de sucesso culinário. Muito bem, vamos trocar. Marmitas da Mai. As marmitas da Mai têm me salvado a vida, minha filha. Ó, marmitas da Mai. Chegam embaladinhas na minha casa. Ela é uma das parceiras do Zona Zen. Depois, se você quiser, eu te passo contato. Porque no momento que você não quiser cozinhar, acho uma ótima forma de praticidade. Por exemplo, hoje, se você quiser comer uma feijoada, que a gente que é baiano não tem negócio de horário. Se a gente quiser comer uma feijoada depois que acabar o Zona Zen, depois das 10 da noite, eu acabo depois das 10. A gente não, como a gente diz aqui em Salvador, a gente não bate uma feijoada? Bate uma feijoada, argamassa para sustentar o dia, meu filho. Exatamente. E é uma maneira, inclusive, até de ter uma compensação, de brindar a vida, a alegria. Então, você já me respondeu até a próxima pergunta, que é, mas aí você pode complementar se quiser. A Olivia, dona de casa, como é que ela está se virando na quarentena? Olha, Leone, eu não... Como é que você gosta de ser chamado? Antônio Walter? Como você quiser. Não, Antônio Walter é muito grande. Eu digo Antônio Walter Leone, quando eu tenho que me apresentar artisticamente. Para as pessoas que eu considero amigas, como você, pode ser Tony, Antônio, Leone. Tony é como os mais próximos me chamam, por exemplo. Certo. Mas é assim, fica à vontade. Então eu vou chamar de Tony, já estou íntima, já estou super amiguinha. Super! E graças a Deus. Pois é. Então, eu não tenho muita dificuldade com essa coisa da casa, né? De cuidar de casa, porque minha infância foi cuidando de casa, foi limpando, lavando, me virei, aprendi, cozinho para resolver minha subsistência, né? Eu me viro na cozinha, eu limpo minha casa, não tenho esse negócio de, ai meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Aqui em casa a gente liberou a nossa trabalhadora doméstica, eu continuo pagando o salário dela, porque a minha renda não foi reduzida. Uma coisa é uma pessoa que teve a renda reduzida, e aí ela não tem como manter, não é? Então ela negocia, diminui um pouco o salário. Mas no meu caso, que não tive renda reduzida, e eu que sei que muita gente não teve, eu inclusive faço sempre apelos, mantenha sua trabalhadora doméstica, não jogue mais uma pessoa
no desemprego, na amargura do desemprego. Desemprego é terrível, é um negócio, eu já passei por isso, eu tenho um pavor desse negócio, essa situação assim, de desemprego. Então, eu venho de favela, não é? Eu ia te perguntar isso, como é que é uma pessoa treinada, a entrevista é incrível, ela dá pouco trabalho para o entrevistador, a gente fica só babando. Como é que foi essa sua infância? Como é que foi, de onde essa sua origem? Conta pra gente um pouquinho, porque eu acho que é inspirador para quem está assistindo. Então, eu venho da invasão de Ondina, né? Ondina não era assim. A Ondina, no passado, nos anos 60, era outra parada. Tinha uma invasão de palafitas ali, de maré, e a gente vivia ali. Depois, quando o ACM, o original, como fala Mário Kertz, né? O velho ACM, ele foi prefeito de Salvador e ele tirou o pessoal todo da Ondina, os pobres, e jogou lá na boca do rio. Muita gente que vive na boca do rio hoje é remanescente da invasão de Ondina. E eu também sou uma remanescente. Não vivo mais na boca do rio, nós saímos da boca do rio e fomos para o Alto do Canjira, que é uma comunidade muito pobre, ainda hoje, ali na Vasco da Gama. Né? A gente ficava num barraco horroroso, né? Um negócio, pobreza é um negócio que eu vou te falar. Aí fala, eu sou do PCdoB, sou do Partido Comunista. Aí as pessoas falam assim, porque é comunista que gosta de pobre. A gente não gosta de pobreza, a gente acolhe os pobres, mas a gente não gosta de pobreza, porque a gente não quer ninguém na pobreza. Eu Pobreza acho que vocês lutam pela igualdade. Não é verdade? A igualdade. A luta pela igualdade. E a igualdade, eu acho que é abundância para todo mundo. Exatamente. Eu acho que o mundo é abundante. E a cada um segundo a sua necessidade. Eu sou marxista, sempre me apresento assim, eu estudo, eu leio, eu procuro conhecer, porque as pessoas querem se informar, muitas vezes têm preguiça de ler, de procurar outras fontes. E eu procuro estudar, eu sempre quis estudar. Eu fazia faxina o dia todo, eu já fui merendeira, eu já fui faxineira, eu trabalhei na escolinha Catavento na Pituba e trabalhei na existe até hoje, né, Olívia? A escolinha Catavento. A escolinha Catavento acabou. A Universo do Guri era numa outra área também, ali da Perini. Esses prédios todos eles destruíram, virou outra coisa. Enfim, eu acho que o pessoal da escolinha Universo do Guri está em um outro projeto, também de educação, mas aquela escola não existe mais. Mas eu trabalhava ali. Então, assim, a pobreza, eu sempre disse, eu não vou ficar nessa vida a vida toda. E não quero repetir a história de minha mãe. Minha mãe foi trabalhadora doméstica. Hoje eu liguei para o médico, que ela não estava se sentindo bem, e a pessoa perguntou assim para mim, ela é aposentada? Eu falei, não, porque ela foi uma trabalhadora doméstica que não teve direito a absolutamente nada. E eu me determinei que eu não ia repetir essa história, velho. Não ia repetir isso para mim. Então, eu fiz faxina porque eu não tinha outra alternativa. Eu limpei chão, lavei sanitário, eu fiz o que precisava ser feito. Aprendi a cozinhar, me virava. A gente comia bertalha, a gente comia moqueca de ovo, a gente comia, sabe o quê? A gente comia miolo de boi. A gente comia muito miolo de boi. Complexo, é bem desafiador. E aí, dentro desse contexto, quais foram as situações de bullying que você já passou até chegar onde você está hoje? Todas. Eu já vivi bullying horrorosos. Em relação ao meu cabelo, em relação à minha risada. Muita gente negra dá risada com a mão na boca. Por que, Olívia? Porque as pessoas criticam muito a nossa boca. Nossos lábios, porque a boca é grande. Eu tenho um bocão, você vê que quando eu rio, eu dou minha risada, é muito dente, é boca enorme. E hoje eu sou absolutamente resolvida, feliz com a minha identidade. Mas no passado era um negócio horroroso, entendeu? As pessoas botavam apelido. E é tão contraditório, porque você fala assim, a boca era um problema para as pessoas, e hoje todo mundo quer enxertar silicone na boca.
Você tem a boca mais carnuda. Pois é, tem gente hoje em dia que Como o adoraria. mundo muda, né? Como o mundo muda. Outro dia eu fui num Caruru, assim, lá no Costa Azul. Aí uma mulher falou assim pra mim, eu achei tão esquisito. Ela ficou me olhando assim, né? A gente estava conversando e tal, ela, deputada, deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta. Falei, fale. Essa boca é sua mesmo ou você enxertou? Eu digo, minha filha, preto não precisa enxertar a boca não, criatura. A gente já nasce assim, essa boca enxertada. Já é de nascença, não tem negócio de ficar botando enxerto. E o que a gente percebe na sua fala é assim, é que a sociedade ela vai evoluindo para muita coisa, inclusive tecnologicamente. Como que a gente imaginaria, né, sem um fio necessariamente estarmos nos falando? Ou até evoluindo como postura, como eu já disse, mudança de valor, até estético, até do biotipo, a gente sofre. Mas a gente ainda tem um racismo enraizado até hoje. E isso vem sendo trazido à tona cada vez mais. Então, assim, eu queria saber como é que está, nesse momento, o panorama para você. Como é que você está sentindo isso? Eu, de fato, estou perdido, porque, como branco, eu me sinto cada vez mais constrangido, porque a gente está vivendo numa sociedade tão polarizada, Olivia, que até um antirracista radical como eu, na hora de falar, se sente constrangido, com medo de ser atacado. Porque há um disparo de preconceitos, tudo quanto é canto. Assim, hoje, obviamente, eu não posso falar por um negro, eu não sou negro. Só o negro pode falar o que ele sente. Mas se eu me comovo e me empatizo pela situação, eu também sou minoria em outras, né? Dos tantos e tantas intolerâncias e preconceitos da sociedade. Que sociedade é essa que a gente está vivendo hoje? Sociedade esquisita, não? É uma sociedade, Leone, que se estrutura na desigualdade. O capitalismo, não vamos ter uma visão romântica sobre o que é o capitalismo. O capitalismo, ele é organizado sobre a individualidade. O individualismo é a alma do capitalismo. Então, essa competição feroz, essa seletividade de gente é inerente ao sistema. O que não significa que em outros sistemas socioeconômicos de organização da sociedade, racismo não vai existir, machismo, homofobia, claro que haverá. Entretanto, é mais possível construir novas realidades quando a gente se liberta de um sistema que é estruturado em classes sociais de uma forma muito pesada. Então, essa questão, há uma cultura, o racismo serve a essa estrutura de acumulação de capital na mão de poucos e de distribuição da miséria entre tantos, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento, porque alguém ganha com racismo. Porque a nossa mão de obra, a mão de obra negra, ela é menos valorizada. As oportunidades para a população negra são menores. As pessoas brancas têm o privilégio da cor. A pessoa nasce branca, ela já nasce com o privilégio de ser branco. Ele já nasce com a vantagem. Importante. Você pega uma pessoa pobre branca, arrume essa pessoa. Pega uma pessoa negra que passou na mobilidade social e hoje é uma pessoa, não é, que tem uma estrutura. Bote as duas pessoas para competir a uma vaga sem ninguém saber quem é quem. É a branca que entra, não será a negra, entendeu? É essa seletividade que é baseada no racismo estrutural. Eu falava, inclusive, hoje, gravei um vídeo explicando o que é o racismo estrutural. Fale um pouquinho para a gente o que seria o racismo estrutural. Porque o racismo estrutural é exatamente uma ideologia de seletividade a partir da dimensão racial. Então, o que aconteceu? Nós tivemos escravidão, colonialismo, e a sociedade que nasceu da escravidão não é uma sociedade nova, verdadeiramente nova. Deveria ser, mas não foi. Não teve reforma agrária,
não teve inserção dos negros e negras na educação, no sistema educacional. É por isso a nossa briga com a Princesa Isabel, porque a gente não vai ficar aqui endeusando a Princesa Isabel, porque ela deu uma assinatura naquela lei. Uma lei que só tem um artigo, que só diz que está abolida a escravidão. Não diz mais nada sobre o que é que vai acontecer com aquela população negra. O que iria acontecer com a população negra. Então, o racismo estrutural nos acompanha até hoje. Você vai nas favelas, quem vive nas favelas, Leone? É a negrada. Vai na Barra, na Undina. Nós estamos numa cidade que tem uma população de maioria negra. E ainda assim nós cansamos de ver casos de racismo. Eu acompanho o site dos textos do meu querido Genilson Coutinho, que também já passou aqui pelo Zona Zen. E sempre o Genilson está denunciando não só casos de homofobia, como de racismo, de violência. A gente tem visto, inclusive nos Estados Unidos, tudo isso que tem acontecido não é só no Brasil. Parece que essa contaminação, que só pode ser doença. Aliás, não é à toa que é ismo, porque todo sufismo que termina em ismo prevê doença, racismo. Só pode ser, porque assim, só podem ser pessoas muito doentes em achar que nós somos diferentes, porque o tom da nossa pele é diferente. Chega a ser ridículo num momento como esse. Um dado que eu tenho aqui, você é a primeira mulher negra deputada estadual, eleita deputada estadual, é isso? A primeira mulher negra, autodeclarada negra, deputada estadual. Ao mesmo tempo que eu fico honrado, podem feliz de entrevistar. Não, eu super acredito. Mas, assim, o que eu preciso pontuar é que eu sinto muita honra, felicidade de estar entrevistando a primeira mulher negra eleita deputada estadual. Sinto honra, mas sinto vergonha também. Porque acho que, até me arrepio, porque estamos em 2020. Quando é que você foi eleita deputada estadual pela primeira vez? 2018. É o meu primeiro mandato. É algo, Olívia, surreal. 40 anos, velho. E eu tô chegando... É surreal, Olívia. É surreal. É surreal. Você deveria estar lá, você e outras companheiras negras deveriam estar lá há muito tempo. Nós já vivemos num século que se diz avançado há 20 anos. Só no século. Porque já no século XIX, a gente já se dizia, a gente enquanto sociedade, já se dizia antirracista, só que isso é muito da boca para fora. Como você diz, estruturalmente nós não estamos preparados para enfrentar uma sociedade igualitária. Essa sociedade, cada vez, ela é mais disfuncional, no meu ver. Ela fica cada vez mais fragilizada, porque até vozes, como eu acabei de te declarar, eu me sinto hoje meio perdido quando eu vou falar do assunto, porque eu me sinto numa situação de acuado. Eu me sinto acuado, porque minha pele não é negra. Eu tenho falas que eu gostaria de dizer e que eu me sentia muita vontade de dizer antes. Mas que hoje, dentro do contexto que a gente vive, de vigília, parece que está todo mundo de butuca, uma vírgula que você diga. O tal do politicamente correto, que eu acho que é um pouco, que deveria ser mudado pela palavra ética. Eu hoje não uso muito mais o politicamente correto, ele tem sido muito mal usado. Eu uso ética. A gente tem que ter moral, tem que ter ética. E toda essa questão já estou recebendo aqui perguntas dos nossos seguidores. Já vou direto, então, para a pergunta do nosso seguidor, Dri Carvalho. Pergunta para você, o que é que a deputada acha da questão das cotas raciais? Acho um tema muito importante. Então, as cotas, eu não só acho como lutei pelas cotas. Eu estava no STF, estava nas manifestações que houve no Brasil, na Universidade Federal da Bahia, todas as manifestações eu procurei participar, estar, defender. Eu era vereadora na época da implantação das cotas e fui ao STF em 2012, participei daquela sessão magistral histórica com todos os ministros do STF votando pelas cotas, pela constitucionalidade das cotas. O DEM, um partido político, entrou com ação contra as cotas e a gente conseguiu sair daquele debate com a vitória nas mãos.
E hoje a universidade é uma universidade, a universidade que tem as cotas, e eu já aproveito para responder, acho que Dri ou foi Cris? Dri Carvalho, deve ser. Ela está altamente participante aqui. A Dri Carvalho. Adriana. Se não deveria ser cotas para negros e brancos. As cotas na universidade, ela tem um recorte, ela tem a dimensão racial e tem o recorte social. Então, não é só a pessoa negra que entra nas cotas. As pessoas negras têm cotas raciais, tá certo? E conjugado com as cotas sociais, com a condição de pobreza, porque há uma coincidência, né, entre aspas, entre negritude e pobreza. 70% das pessoas pobres no Brasil são pessoas negras. Então, as cotas, quando a gente fez esse debate, o sistema de cotas foi muito bem montado, levando em conta a questão racial, mas também a questão social. E tem brancos pobres que entraram também pelas cotas, né? É preciso entender, a população indígena. Mas a questão principal não é se ter cota para branco, porque branco já é hegemonia, gente, em todas as esferas de poder. É uma vergonha, a gente devia ter vergonha dessa estrutura, né? Porque não é possível, você chega no Congresso Nacional, parece que você está na Dinamarca. Você só vê branco ali dentro. É um negócio louco, não é? Negros, mulheres e gays não têm oportunidades de participação política. Olhem Jean Willis, por exemplo. Jean Willis sofreu pão que o diabo amassou. Não é? Do ponto de vista da identidade, da orientação sexual. E se não fossem os deputados da esquerda que deram acolhimento a ele, que atuaram... Grande amigo meu, uma pessoa queridíssima. Eu não tinha resistido àquele negócio ali, velho. É loucura. É uma loucura. Grande mano. amigo. Realidade de exclusão. E vem cá, Olívia, ok, o branco, obviamente, ele está à frente, como você disse, e eu concordo com você. Mas qual é o lugar do branco nessa luta? O que é que o branco pode fazer nessa luta para engrossar essa luta? Cair na real e participar da luta por igualdade. Fazer não só o debate, porque essa também, Leone, é outra questão. Não basta fazer uma hashtag e repercutir. É preciso você mudar a sua... Então, eu queria até pedir a Juliana que fala aí com o Jorge, que o Jorge está me ligando. Juliana, fala com o Jorge, Juliana. É bem de baiano isso, né? Ô, Juliana, fala com o Jorge. Fala aí para Jorge não ficar ligando agora, não. Avisa ele que eu estou aqui na live. Agora ela está com o Tony. Estou com o Tony agora, Jorge. Depois... Esperei tanto por esse momento. Gosto tanto de você. Sim, então o papel do branco, você estava falando sobre isso. Então, o papel do branco... É não só ficar na hashtag. Não só ficar na hashtag, também não é de tomar o protagonismo das pessoas negras. A luta antirracista é uma luta que tem como protagonista mulheres e homens negros. Somos nós que temos que estar na frente mesmo, fazendo essa batalha, agora, com a participação dos brancos. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, aquelas manifestações, quando a gente olha, são manifestações dirigidas por pessoas negras, mas que tem um monte de branco participando. Quando uma pessoa negra se candidata... Então, essa questão da participação, qual é o papel do branco? Djamila Ribeiro, ela tem um livro chamado Lugar de Fala. Esse livro causou uma polêmica muito grande, porque as pessoas dizem assim, poxa, mas isso aí significa, então, uma espécie de reserva de mercado? Só quem pode falar de racismo são as pessoas negras que sofrem o racismo? Não, não é isso. Todas as pessoas têm que falar de racismo mesmo, denunciar o racismo. A mulher que filmou a morte de George Floyd, ela prestou um serviço à humanidade. Ela pegou o celular, filmou aquela zona e jogou nas redes sociais. Aquilo viralizou. Sabe que eu não consegui assistir? Entendeu? Eu não consegui assistir. Porque a gente sente uma asfixia simbólica quando a gente vê aquela cena. É uma cena que diz muito. E é uma empatia absoluta.
Absoluta. Porque... Apesar de eu não ser negro, a empatia é pelo humano. Porque Claro. eu digo sempre, somos todos da mesma raça humana. Claro. A raça é uma só, é a raça humana. Mas o racismo desigualou a raça humana. Sim, O racismo é sim, uma sim, claro. coisa social, política e econômica. É por isso, Leone, que a gente não pode tratar o racismo como uma doença, uma patologia. Porque quando você faz isso, você particulariza. Não, aquela pessoa que é Boa, racista, aquela pessoa é doente, meu Deus. boa. É um E sistema. aí já manda para o psiquiatra alguém que é altamente preconceituoso, né? E aí, Exatamente. entendi. Exatamente. Adorei. Entendeu? É um sistema. Perfeito. Racismo é um sistema, né? Por isso que a gente chama de racismo estrutural, porque ele se estrutura as relações sociais, as relações políticas, as relações econômicas nesse Estado. Então, é um problema muito maior, é macro, Que estruturante. massa você ter colocado isso. Realmente, para mim, inclusive, para quem está nos vendo, poxa, que massa. Porque às vezes a gente diz uma coisa que soa muito com sentido para nós, porque eu acho particularmente doentio, mas vão de novo se aproveitar da nossa fala, como você disse. De Exatamente. novo, a gente dizendo isso, a gente diz com uma intenção e vão se aproveitar da nossa fala para distorcer completamente e aí já colocar o racista num lugar de doente, num lugar que não cometeu crime. Aí daqui a pouco já estão até descriminalizando uma coisa que durou tanto tempo para ser criminalizada. Na verdade, Exatamente. falando em tempo, e já indo para a próxima pergunta, quanto tempo você acha, Olivia, que dura? Vou te perguntar uma coisa que você vai dizer que não sabe, mas eu vou perguntar. Quanto tempo você acha que ainda dura essa luta? Essa luta pela Amigo, essa luta não antirracista, terminou. por um mundo realmente mais igualitário, por Imagine, um nós. mundo mais humano. Sim. Então, eu não vou ter resposta para isso, porque é o tempo da consciência coletiva. Esse é o tempo. Então, quando você chega num grau de consciência tal que você diz, chega! E sai para fazer o que esses caras estão fazendo lá, você dá um salto na história. A história só se movimenta quando a gente se movimenta. O racismo no Brasil não vai resolver de maneira pacífica. Você ficar esperando que esse negócio mude, que não vai rolar. Ou você só resolve isso com luta, é luta política, é brigar por direito sim, é fazer manifestação, é dizer, olha, basta, a gente não suporta mais. Leone, essa situação da violência policial nos Estados Unidos. Gente, no ano passado, no ano de 2019, a polícia dos Estados Unidos matou 259 pessoas. Sabe quantas pessoas negras, 259 pessoas negras, sabe quantas pessoas negras a polícia do Brasil matou? Nós temos uma população menor do que a população estadunidense. Os Estados Unidos tem mais de 300 Eu vou até milhões. beber água, porque eu sei que E você vai nós, me dar um baque. e nós temos 210 milhões de habitantes no Brasil. A polícia do Brasil matou 4.353 negros. 17 vezes mais do que matou a polícia dos Estados Unidos. E a gente não viu o levante que a gente está vendo acontecer Um lá. absurdo. Entendeu? Porque o processo daqui é tão mais eficiente, é um anestésico social Tem aqui impressionante. um comentário que me chegou para você, muito, muito lindo. Jorge, professor Jorge Santana, né? De quantas Olívias nós precisamos para mudar a vida das vidas negras. Muito legal isso. Eu quero aqui dizer que eu sou uma gota nesse oceano da luta. Nós temos muita Mas gente faz toda a diferença. batalhando, lutando. Tem uma juventude, porque é importante também a gente dizer isso. Nós temos uma juventude negra, empoderada, aqui na Bahia, no Rio, em São Paulo, nos 4 cantos do Brasil. Eu fiz uma live essa semana com um jovem de apenas 30 anos, um historiador, Jones Manuel.
E ele, quando eu olhei o menino falando com tanta propriedade, eu fiquei tão feliz, porque nós precisamos abrir as portas, os caminhos, e deixar o povo entrar, assumir. Eu quero que mais e mais negras e negros se empoderem desse debate sobre a questão racial. Eu quero que mais pessoas brancas parem para refletir sobre seus privilégios e digam, pô, velho, eu não vou continuar segurando essa onda, não. Porque aí, se quer discutir mérito no Brasil, o Brasil não dá para você falar de mérito quando você tem uma bolha de privilégios para um pedaço da população e um mar de subalternidade, de sujeição, de desigualdades que são brutais. Isso aí não tem como. Não tem Você como. é pré-candidata à prefeitura de Salvador, né, Olivia? Eu já Sou. sou Olivinha. Meu Deus do céu. Mas você me chamou de Tony. Eu acho que eu... Ai, que ótimo. Tipo, já senti, já esqueci que está ao vivo, já estou aqui no bate-papo tranquilo e descontra. Eu estava tranquilo desde o início. Porque a ideia que eu tinha era de que eu já conhecia você há muito tempo. Era a minha ideia. Mas sim, você é candidata, pré-candidata a prefeita de Salvador, é isso? Pré-candidata a Salvador, sim. É isso, Léo. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui, eu acho que eu não nem perguntaria agora qual é o seu pleito político, porque o seu pleito político já está sendo falado aqui durante todo esse tempo, né? Então, eu acho que no decorrer desses minutos que faltam, a gente conclui, e além das coisas que ainda vão aparecer. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acho importante. Você já falou de vários bullying, mas você já viveu alguma situação assim que não saiu da sua cabeça de preconceito na pele? Claro que sim. Mas assim, você poderia narrar um exemplo para nós? Eu acabei de passar, quer dizer, isso foi em 2018, né, em fevereiro dia 4 de fevereiro de 2018, no Hotel Capuçaba. Eu estava lá numa festa e eu estava na condição de secretária de Estado. E de repente vieram duas mulheres e me atacaram, me chamando de favelada, dizendo que o meu lugar não era ali. Mas para você ouvir ainda, você? Sim, elas vieram na minha direção. Eu fiquei achando que era uma cortesia, porque elas estenderam a mão, e uma delas estendeu a mão, a outra ficou com o celular filmando. Eu achei que era uma cortesia e estendi a minha mão para ela. E, de repente, ela começou a apertar a minha mão e dizer, saia daqui, o que é que você está fazendo aqui? Você é uma favelada, você tem que voltar para a favela. A favela é que é o seu lugar. E eu judicializei isso, foi o pau quebrou, chamei a polícia, foi uma situação. Aquilo foi um negócio assim tão absurdo, entendeu? Que eu me senti muito, mas muito mal. Porque é uma humilhação pública. Um negócio assim, eu fiquei pensando, meu Deus, a essa altura, a pessoa naquela época estava com 52 anos, foi há 2 anos atrás, e ainda vivemos situações como essa. Eu já vivi tantas situações de racismo. Eu me lembro, quando eu era criança, num prédio onde minha mãe trabalhava como doméstica, que eu brincava com a filha da patroa, e um dia a gente desceu, estava no parquinho lá embaixo, brincando, e eu fui sentar no balanço, e o porteiro veio correndo e disse, não, aí não é, esse brinquedo não é para filho de empregada. Sai. Entendeu? E foi um negócio assim, eu nunca esqueci aquela cena. Eu tive que sair e a menina não me defendeu, né? Com quem eu estava brincando, não me defendeu. E a gente vai levando essas marcas, ser negro. Rapaz, e reproduzindo. Não, e a sociedade reproduzindo. Quer dizer, aquela criança que não te defendeu lá atrás, ela cresceu, não estou dizendo que é exatamente ela, mas ela continua fazendo parte dessa sociedade de hoje que não se empatiza com as chamadas minorias. Eu não gosto muito dessa expressão. Eu acho que somando todos nós somos maioria. Sim, esse conceito
de minoria social. É um conceito é um nome que eu implico um pouco. Para não ter confusão, porque a população negra é maioria nessa sociedade, então nós não Não é estamos verdade? discutindo direitos de uma minoria, e ainda que fôssemos minoria, é necessário entender que minorias não são para serem apagadas, destruídas, negadas. Ainda que fosse. Né? Só que não são. Mas, porque eu não posso ter, o Instagram me deu 9 minutos. Se eu não fizer essa pergunta, vão me matar. Meus seguidores, meus telespectadores. Eu usei minoria como uma provocação para nós dois, primeiro para colocar a minha opinião sobre o termo que eu não concordo. Realmente é um termo que me incomoda. Acho que mulher não é minoria, negro não é minoria, índio não é minoria. Eu acho que somando tudo, todo mundo aí, nós temos uma grande uma maioria. Isso sim. Com certeza. Mas essa expressão foi usada pelo presidente Bolsonaro muito durante a campanha dele, e ele foi eleito falando que ele não iria governar para minorias, incluindo negros. O que é que você pensa sobre isso? Porque se eu não tivesse fizesse essa pergunta, realmente iriam me condenar. Então, esse cara é uma excrescência, né? Ele é uma deformação social, política, ele é um fascista, e é absurdo o Brasil se permitir ser governado por um fascista. Não tem outra palavra para definir, porque a pauta política de Bolsonaro é uma pauta política fascista. Ele é anti-negro, ele é anti-mulher, ele é anti-gays, né? A comunidade LGBT, ele tem ojeriza a comunidade LGBT, ele é um cara anticomunista, ele vive atacando os comunistas, os indígenas. Então, assim, esses segmentos todos, ele queria uma sociedade sem a nossa existência. Não é? Isso é fascismo, isso é até nazismo. Aquela história do copo de leite, essas bizarrices que eles ficam fazendo, mandando as mensagens. Não é? Ele lamentou que a ditadura militar que matou tantas pessoas no Brasil. E o Brasil é um país que precisava cuidar melhor da sua memória, porque essa história de ficar achando que isso é coisa do passado, e não ter cuidado, porque, observe, os judeus fizeram o Museu do Holocausto, fizeram uma indústria cinematográfica. Hoje, o que tem de produção no cinema, os judeus mandam em Hollywood. Eles têm um império, não é? Eles têm dinheiro, não é a negrada que é lascada até hoje. Então, eles pegaram tudo isso e produziram memória. Os judeus não permitem que ninguém esqueça o que foi o Holocausto contra os judeus. Sim. Mas nós, negras e negros, não conseguimos, por conta dessa condição de desigualdade brutal, onde quer que estejamos em todas as Américas, nós não nos constituímos com uma consciência coletiva, não é, da nossa negritude, da nossa identidade nesse país, não é? Somos brasileiros, mas somos brasileiros negros que sofrem, sim, com o racismo. E nós não temos poder econômico. O poder econômico é controlado pela população branca. Aqui em Salvador, gente, eu tenho falado muito esse dado, porque eu acho tão impactante, eu acho uma vergonha. Como é que Salvador, uma cidade de 80% de negros, você sabe qual é a renda da população negra? Toda a população negra de Salvador tem uma renda que corresponde a 47% da renda de toda a população branca de Salvador, que é a minoria. Isso é assustador. Isso é assustador. É assustador. Assim, aí, o tempo, eu não sei, eu acho que o tempo está mudando realmente. Não é uma hora, não são mais, não. Devem ser 10 minutos. Ou o Instagram realmente passa mais rápido quando eu estou fazendo Zona Zen. Porque teria muito assunto. Mas vou fazer mais um aqui. Que sociedade é essa, então, que mesmo sendo... Porque eu conheço amigos gays, amigos negros, as chamadas minorias de Bolsonaro, bem entre aspas, que votaram nele. O que essa sociedade tem? Qual é o problema dessa sociedade, então? Analfabetismo político. Esse é o problema dessa sociedade.
O analfabetismo político no Brasil é muito forte, é muito poderoso e interessa ao sistema. Então, as pessoas que não tiveram acesso à informação política, elas votam pela pessoa, elas não votam pelo que aquele partido representa. Qual é o projeto, qual é o programa daquele partido? Qual é a trajetória que aquele partido tem? Como é que esse partido lida com as pautas dos trabalhadores, da classe trabalhadora? Quando tem um projeto que interessa a classe trabalhadora, esse partido vota a favor ou vota contra? Entendeu? Quem é que apresenta pautas de retirada de direitos? Isso tem Eu que acho ser... que em uma frase, além de explicar muito bem como você fez agora, você falou tudo. Analfabetismo político. Político. E porque as pessoas, inclusive, precisam entender mais o que a palavra política significa. Exatamente. Porque as pessoas falam de política, Leone, mas não entendem o que é. Se orgulham, Leone, de dizer assim, eu não gosto de política. Isso é o máximo, isso é uma aberração, amiga. Porque quem não gosta de política é governado por quem gosta. Você não tem... Não, e nós somos corpos políticos. Eu trabalho com dança. Dança é política. Exatamente, entendeu? Você tem que se meter na política, conhecer, saber. Você não pode ser educado politicamente apenas pelo que a televisão lhe diz. Quando eu entrei na universidade, eu fiz o curso de pedagogia e eu estudei muito marxismo. Então, eu fui entender o que é capitalismo. O que é o capitalismo? Dever de casa. O que é o capitalismo? O que é o comunismo? Né? Vai ficar de dever de casa mesmo, porque a gente só tem 2 minutos. O que é LGBTfobia? O que é racismo? Entendeu? O que são as desigualdades de classe? Tem um monte de coisa que a gente precisa aprender, estudar, saber, para a gente saber fazer escolhas políticas mais qualificadas. Com isso, eu encerro aqui a minha participação. Você deixou muitas interrogações, mas muitas interrogações produtivas. A gente falou de muita coisa consistente, nós falamos de coisas deliciosas, inclusive da vida, que eu acho que é importante, mas eu sempre encerro com uma frase. Você olha agora para sua criança interior e a criança que você foi. Olhe nos olhos dela, minha querida Olívia. Que frase você diria para a menina Olívia Santana? Resiliência, menina. Continue, siga em frente. Meu amor, namastê. O Deus que habita em mim reverencia o Deus que habita em você. Você me deixou arrepiado todo o tempo dessa entrevista e ouvi suas palavras super inteligentes, super engajadas. Eu tô junto, estamos juntos. Obrigada, querido. Todo o meu carinho. Nós vamos construir uma sociedade melhor. Vamos apostar nisso. Um beijo no seu coração. Muito obrigado por essa entrevista. Obrigada a todo mundo que participou aqui, que eu não pude muito. agradecer. Gente linda, Marco Lorenzo, Murilo, tem uma galera super do bem. Joângela, linda, de lá do Sul, ó. Tem uma galera do Sul. Estamos aqui com todo o Brasil participando. Que bom, né? Tamo junto. Um beijo, minha querida. Fica com Deus. Beijo, querido. Obrigada.